Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do 170 na Cultura. E, gente, hoje a gente recebe uma convidada com uma trajetória marcada pela atuação em projetos de impacto social, diversidade, educação e empreendedorismo. Ela é gestora de projetos sociais há mais de 10 anos, com formação em administração pela Unifesp e especialização em inovação. Ao longo da sua caminhada, atuou em iniciativas que impactaram milhares de pessoas em diferentes regiões do Brasil. Muita coisa, gente. Especialmente nas periferias e em contextos de vulnerabilidade social. Além disso, ela também é escritora, vamos falar bastante disso aqui, autora dos livros As Oito Mulheres e o Segredo de Naná, onde traz narrativas sensíveis sobre experiências, identidades e vivências. Então, sem mais delongas, com muito carinho, a gente recebe hoje Juliana Montanari. Seja muito bem-vinda, Ju! Obrigada, May. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que esse espaço, né, de cultura, ele é muito importante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei da onde, que horário você está ouvindo, né? Mas eu queria também falar um pouquinho da minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher com cabelos curtos, tá ficando quase médio, quase chegando aí nos ombros. Sou uma mulher branca. Eu tenho miopia, então eu uso óculos para longe e tô com um brinco aqui é, bem artesanal, assim, de palha, e ele é redondo, bem grande aqui, para dar um charme, né, nesse papo que a gente vai fazer aqui. Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Você que é uma pessoa que movimenta, né, a cultura aqui de São José e de toda a região do Vale do Paraíba. Então, muito, muito obrigada e honrada por estar aqui. Ai, a honra é toda nossa. Vou pegar seu gancho, então vou fazer minha descrição também, minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, tô com os cabelos presos, caracolados, um fone, uma camisa bem colorida, com várias cores, com um sobretom de laranja, um brinquinho laranja e uma blusinha bege por baixo, e a gente vai fazer esse papo aqui maravilhoso para vocês. Eu também sou míope, mas em alguns momentos vocês vão ver eu chegando pertinho para poder ler, mas tá tudo certo, vai dar tudo bom demais. Eu vou pedir para Shirley, nossa produtora aqui também, rodar a vinheta pra gente, editora, e aí a gente volta para bater esse papo. Pode rodar pra gente, Shirley, por gentileza. Rádio CT apresenta Sind CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos, gente. E hoje nós estamos recebendo a gestora, administradora e escritora dos livros As Oito Mulheres e Os Segredos de Naná, Juliana Montanari. E para a gente começar, Ju, você tem uma trajetória muito ampla em projetos sociais, em diferentes áreas e territórios. Para começar com chave de ouro aqui, diz pra gente, como surgiu esse caminho no impacto social e o que que te move a seguir nessa atuação? Bom, o caminho, acho que como carreira, ele não é uma coisa tão assim, como que eu vou falar, habitual, né? Que os pais te incentivam, vamos trabalhar na inovação. Não, não foi isso que aconteceu comigo, né? Mas eu tinha desde criança um lado muito social, que isso sim veio muito da minha família, né? De se ajudar, né? Tem essa questão familiar da gente estar sempre se ajudando. E também de eu fazer muitos trabalhos voluntários. Eu venho do interior, bem interior, né? São José é interior, mas é um interior grande. É uma cidade média. O meu interior é de uma cidade de 14 mil habitantes, chamada Tupi Paulista. Então, vem, né, dessa pegada de todo mundo conhecer todo mundo, a gente ter muito esse trabalho comunitário. Apesar de hoje eu não ter religião, na época eu era católica. Então, eu começo com trabalho voluntário na igreja. Então, eu tinha muito disso e eu sempre quis fazer algo que representasse significado para o mundo, né? Que eu acho que a gente está aqui por alguma razão para se ajudar e não para afundar
mais o nosso mundão, né? Então, mas aí tem as necessidades da vida, a questão, né? Fui para a administração, mas sempre com esse olhar. Até que na época o meu TCC ele foi voltado para a educação, pensando na educação especial, política pública, sempre com esse olhar que eu tive. Eu acabo entrando, né, no universo do mercado corporativo, porque eu vim para São Paulo, não tenho condições, né, de me manter, e eu acabo tendo uma oportunidade de entrar no Itaú. Eu entro no Itaú, mas eu não quero estar nesse ambiente, então eu não me sinto parte desse ambiente. E para mim era muito importante movimentar. E dentro do próprio Itaú, por isso que eu acho que, assim, independente de onde você está, você pode fazer uma mini revolução ou tentar mudar o seu meio, né? Eu trabalhava na área de tecnologia, eu era 15% mulher. Então, eu sofri muito assédio de todos os tipos, não só eu, assim, mas muitas mulheres sofreram assédio moral, sexual, psicológico. E lá dentro, eu comecei um movimento de mulheres, assim, contra isso. E a gente criou o Tech Power, que é o movimento dentro da tecnologia com outras mulheres. Isso foi em 2015, quando eu entrei, mas eu só consegui efetivamente ter o grupo consolidado em 2019, por várias burocracias, vários, né, preconceitos. E disso, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Assim, não sei como vou sobreviver trabalhando, porque isso foi totalmente voluntário, não tinha nada a ver com o meu trabalho, com o meu dia a dia, mas eu já não aguentava mais e não me... Era um peixinho fora d'água ali. E aí foi quando eu começo a pesquisar, a ser consultora nessa parte de inovação, que é o que eu gosto, mais inovação social, que é o que todo mundo já faz, né? Quem está na periferia já faz isso há muito tempo, quem está aí sobrevivendo já faz essa inovação, só que eu queria ter as ferramentas, os privilégios que eu tive de estudar para poder contribuir e ajudar também nesses projetos. Então, aí que eu faço essa super transição, mas como eu falo, acho que sempre esteve em mim, porque eu já me sentia fora d'água nesses lugares que não me preenchiam, assim. Então, para mim era isso. Quero trabalhar com isso e hoje eu não largo. Desde 2019 só trabalho com isso. Que demais, e é interessante, né? Porque ao longo aí da sua caminhada, você atuou com bastante projetos de diversidade, empreendedorismo, educação, sustentabilidade, direitos humanos, né? Ou seja, já dentro disso que é o teu chamado, né? Então, impactando milhares de pessoas. Na sua visão, qual que é o papel dos projetos sociais hoje na transformação das realidades, especialmente nas periferias, que, como você falou, né, não tem, na sua grande maioria, esses privilégios, tanto de acesso às informações, né? Mas de todo o resto também, né? Como que é para você hoje promover essa transformação das realidades dentro dessas periferias? Eu sempre falo que o ideal para mim não é ter projeto social, era o sonho. O ideal não era ter desigualdade social, o ideal era Sim. todo mundo ter acesso às condições. Mas já que a gente entende que, infelizmente, vivemos, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, então a gente tem muita periferia, a gente tem favela, a gente tem vários nichos, né? Tem a zona também rural da urbana, as diferenças de acesso, ribeirinhos, né? Que eu tive acesso indígena, povos, são infinitas, né? Opções e possibilidades de desigualdade, infelizmente. E nesse caminho, o governo não consegue atuar ou não quer atuar, né? Eu vou muito por esse caminho de que ele não quer atuar, então quer deixar marginalizado, quer deixar fiquem aí, né? Continuem trabalhando com subempregos, né? Que é o que eu chamo de subempregos, e tá cômodo para a grande maioria da classe média e da classe alta ficar dessa forma. Então precisa ter o projeto social, porque o projeto social é que ele consegue alcançar, ele traz a educação, formar um projeto social bem aplicado, né? Então ontem mesmo estava numa escola e estava conversando com uma outra facilitadora lá em Parelheiros. E aí ela falou assim para mim: eu acho que esse projeto ele tinha que estar em todos os lugares, porque é fundamental, e é fundamental, porque você vê a diferença de uma comunidade que tem projeto e de uma comunidade que não tem projeto. É totalmente diferente, né? Os acessos que dá, por exemplo, eles dão acesso nesse projeto que eu estava, dão acesso financeiro para o mercado de trabalho, ganha cursos e várias opções
para poder seguir. E precisa seguir, porque, como eu falei, já é empurrado para estar na periferia. Então, precisa de acesso. Infelizmente, a gente vive nesse país e a gente precisa de dar oportunidade, porque as oportunidades não são iguais. Então, o projeto social ele vem para ajudar e tentar equalizar, nunca chega a equalizar, mas tentar dar essa oportunidade para que Dá a uma pessoa tenha acesso mitigada, né? a mitigar, essa palavra é muito melhor, é que tem acesso ao trabalho, não só ao trabalho, mas formação, ou qualquer outro, ou até lazer, sabe? Porque a gente também merece ter lazer, né? Quem tá em desigualdade, né? Sem dúvidas. A gente tá falando de cultura, assim, então não é só sobre levar empreendedorismo, mas levar o empreendedorismo de uma forma de arte, que também é muito importante. Então eu vejo isso, assim, é fundamental e prioritário e urgente. Até o reconhecimento dessas pessoas, a autodeclaração enquanto empreendedoras, porque eu vejo, assim, eu como fruto de periferia, né, até hoje moro em periferia, embora as periferias de São José sejam muito diferentes de outras periferias em outros territórios, né, em outros contextos, mas são periferias pra gente, né, e e aí, assim, o que a gente vê muito é que às vezes tem uma tia lá que faz crochê e vende na feira todo domingo, e às vezes nem se entende enquanto empreendedora, né? E o que que eu faço com isso, né? É isso mesmo? E aí também, às vezes, você só falar para a pessoa, nossa, mas isso aqui é empreender, né? Você empreende. Mas também não dá nenhum outro tipo de informação relevante que vai fazer com que essa pessoa com que mude de fato essa realidade dessa pessoa também é mínimo, né? Então eu vejo muito esse trabalho como, de repente, mesmo até como um auto-pertencimento, autoafirmação dessas pessoas, né? Faz sentido? Totalmente. Eu dou aula na Fundaz, do Jardim São José 2, né, que Sim. está ali no distrito, né, da Eugênio de Mello. E Famoso ali, CDD para muita gente aqui. exatamente. E lá eu dou aula de empreendedorismo. E os jovens, eu sempre, quando começo, né, a primeira aula, eu pergunto se eles sabem o que que é. A maioria ainda não sabe, porque são jovens, começam de 10 a 14 anos, mais os mais velhos que sabem. E aí eu pergunto se eles têm na família. E muitas vezes eles falam que não. E aí, quando eu começo a definir o que é, dou um exemplo, o tiozinho que vende o caldo de cana, né? A pessoa que está ali vendendo pastel. Então, vou trazer esse. Então minha mãe também é, minha tia, minha avó. Então, aí vai caindo a ficha de que, sim, eles vêm de base de empreendedores dentro de casa. Então, isso acontece muito e é muito importante. Por isso que eu falo, é importante conceituar, trazer essa base para ir elevando e melhorando ali o processo deles. Muito incrível. E aí tem tudo a ver com cultura, né, Ju? Porque assim, tem muitas pessoas que aprenderam essa arte empreendedora a partir das suas famílias, né? Vem de gerações muitas vezes, né? Bordar, vender um pano de prato bordado, uma toalha, crochetear, né? Enfim, entre tantas outras coisas, né? Que são muitas vezes passadas de geração em geração, né? E é muito cultural isso também. E é interessante. Porque daí eu vejo que de repente esse jovem, esse adolescente vai entender essa persona da família como uma persona mesmo assim transmitidora, né, de saberes ancestrais, né? Porque tem muito a ver com a nossa ancestralidade também. De repente a mana que trança cabelo, né, que aprendeu com a mãe, enfim, e empreende a partir disso, que faz o artesanato, o brinco, né? Eu acho que está muito ligado a essa parte cultural, como você falou também, entender que cultura é para além de cantar, de dançar, né, Ju? Faz sentido isso também? Faz totalmente, né? Porque quando ela tá fazendo um crochê, não é só o crochê. Então, um crochê que tem um significado, né? Tem a questão dos símbolos, né, africanos que podem estar ali também. Então, é uma passagem e também da receita, sabe? É porque eu usava um ingrediente específico. Então, isso é Total. cultura, né? De você e fazer junto, de modo de fazer que é diferente, que é único. Então, tudo isso faz muito sentido. Que legal. E aí as nossas memórias afetivas, né? Porque conforme você vai falando, eu vou lembrando assim de várias coisas. Muito, muito interessante. Essa coisa da receita, assim. Ontem eu tava falando com a minha filha aqui em casa, né? Assim, que eu lembro, tava falando pra ela, né?
que hoje a gente entra no Google, na internet, né, enfim, e qualquer um sabe cozinhar, pega uma receita lá, mas antes era aqueles cadernos, eu lembro que minha mãe tinha inúmeros cadernos, assim, com aquelas receitas que ela ia falando, não, ó, mas tem que ser assim, tal, sempre com um toque muito bacana, e ela vendia, empreendia a partir disso também, que ela fazia essas receitas e vendia, era muito legal também, assim, reviver isso. E aí, falando também de diversidade, né? Você também trabalhou com formação de jovens e trabalha, como você já trouxe aqui pra gente, né? Mulheres empreendedoras e comunidades diversas. O que que essas experiências te ensinaram sobre acesso? Você já falou um pouco aqui, inclusive, e oportunidades e a desigualdade, infelizmente, que ainda há no nosso país, né? Queria só contextualizar, né? Eu, além de atuar aqui em São Paulo, na região, né, São José, eu tive um período da pandemia que eu fui morar no Amazonas. Então, eu morei em Manaus e lá eu trabalhei com povos indígenas e ribeirinhos por um período e vivenciando ali a questão do norte e a questão dos preconceitos muito forte com mulheres. Eu criei um projeto que depois virou um instituto, que é o Instituto Rebu, junto com a minha esposa, que é de Manaus. Então, a gente criou esse projeto e esse projeto ele foi co-criado com a comunidade. E eu sempre falo muito sobre isso, assim, desse lugar, né, que muita gente vai e se apropria do conhecimento que está ali. Então, eu sempre falo que eu sou uma pessoa de fora, principalmente que eu estava em Manaus, eu era do Sudeste, fui para lá, fui para Manaus, sou uma pessoa de fora. Eu estou levando o que eles quiserem, se eles quiserem a minha presença, se eles quiserem o meu conhecimento, e eu não posso me apropriar do conhecimento deles e vender e fazer isso. Então, acho que é muito importante falar sobre isso, porque acontece muito, principalmente com povos indígenas, a apropriação, né? Cultural, do artesanato, né, de pessoas que pegam e vão vender por um preços exorbitantes em shoppings, em locais, né? Então eu sempre gosto de falar muito sobre isso, né, desse cuidado que a gente sempre teve muito. E depois eu fiquei um tempo nômade, então eu fiquei 9 meses nômade. Passei, eu e ela, e a Emily, a gente passou Belém, fomos passando ali Piauí, Maranhão, em vários locais, né? E a gente foi vivenciando essas periferias de diversos locais que são diferentes, como você trouxe aqui, né? De São José é diferente, né? Por exemplo, de São Paulo, e a gente vivenciar lá também era diferente, cada região é de um ponto. Falar de desigualdade, eu já falei um pouco aqui, mas eu queria ressaltar mais essas mulheres que eu conheci, assim. Então, eu queria muito trazer o quanto tem potência dentro desses locais. Então, eu conheci mulheres muito maravilhosas que estão lutando muito para fazer acontecer, para ter acesso, que não querem sair ali do território. Então, para mim, eu vejo muito assim das pessoas falando assim, ah, descobrir um local e tô criando um projeto novo. Eu acho muito difícil isso, sabe? Porque já tem, né? Sempre Uhum. já tem. Assim como, descobrir o Brasil. Não, gente, já tinha gente ali. Então já tem gente ali, já tem gente criando muita coisa, já tem gente fazendo muita coisa. Então, para mim, eu queria trazer muito sobre isso. Desigualdade temos muito, somos o país mais desigual, muito, muito de diferentes tipos que a gente precisa entender. Eu sempre trabalho com diagnóstico, porque eu gosto de entender, ouvir do que já a mesma coisa que eu fiz lá no Maranhão, eu vou fazer em São José. Não. São lugares diferentes, histórias diferentes, às vezes tem quilombo, às vezes não tem. Então a gente precisa entender tudo, 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 tudo mesmo. Então, para mim, é muito essa questão do respeito, a gente precisa respeitar essas comunidades. Eu falo muito assim, da branquitude, do lugar de branquitude, do lugar de pessoa branca, né, de pessoa que não está no território. Então, para mim, é muito sobre isso, dos projetos. Eu acho que tem acontecido muito isso, então eu estou aproveitando essa pergunta para falar muito sobre isso, da gente tomar esse cuidado e mais aprender a ouvir, aprender a escutar, e dar visibilidade para quem realmente merece estar fazendo acontecer. Muito massa. Interessantíssimo, importantíssimo você trazer essa sua fala, né? Eu vejo que isso acontece muito com os povos africanos também, indígenas africanos, que é essa apropriação cultural e quando não é devolvido para essas comunidades, para essas pessoas também, né? Porque é isso, só de apropriar mesmo e ganhar dinheiro, capitalizar aquilo e, né, não investir em nada, sendo que existem inúmeras
comunidades ribeirinhas, como você falou, periféricas, né, que estão assim, as mínguas mesmo, né? E eu falo muito aqui também que é isso, os projetos sociais, eles são importantes justamente porque eles chegam aonde o poder público muitas vezes nem chega, né? Ou chega primeiro do que o poder público, muitas vezes, né? Tipo, enfim, então, ou chega e tem uma maior aceitação, uma maior troca, porque não é uma fórmula, né? Uma receita de bolo, como você falou. É esse cuidado de entender o que que esse território precisa, né? Quem são essas pessoas, né? Quais são as narrativas. Então, muito, muito interessante, viu, Ju? Eu queria aproveitar e dar um recadinho para quem está nos assistindo aqui agora, falar com vocês também. Vocês, e aí? Vocês conhecem soluções aí inovadoras, projetos, né, voltados para as periferias? Conta pra gente, tá rolando um chat aqui embaixo. E eu queria que vocês falassem pra gente. A gente vai entrar numa temática agora bem bacana também, vamos falar sobre literatura. Mas antes disso, Shirley está colocando pra gente aqui no rodapé as redes sociais da nossa convidada de hoje. Então, se vocês não conseguirem tomar nota aqui, gente, lembrando que fica na descrição do vídeo também, então depois a tarefinha de casa, certo? Então sigam bastante Juliana Montanari e sigam as nossas redes sociais também, a produção também está deixando aqui no rodapé. E se puderem, nesse momento, para tudo que vocês estão fazendo aí e só dá um clique aqui para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. A gente passou, né? A gente fez essa transição para esse canal recente. Então a gente precisa muito que vocês se inscrevam aqui também. É o canal oficial do CT, certo? Por onde toda semana tem conteúdo. E aí vocês vão ficar sabendo, assim, em primeira mão, porque o YouTube entrega para vocês. Se vocês se inscreverem e colocarem ali nas notificações também. É bem facinho e é de graça, gente. Olha que legal. Bom, sem mais delongas, vamos falar então de literatura. Além da gestão de projetos, como a gente já falou aqui, você também é escritora. Queria que você contasse para a gente como a escrita entrou na sua vida, se você se lembra, se teve a ver com território, herança familiar, e o que que te levou a publicar os livros As Oito Mulheres e Os Segredos de Naná. Maravilhosa. Eu sempre fui apaixonada por livros, desde criança, assim, devoradora de livros. Então, eu lia muito, eu sempre falo que antes de escrever, a gente precisa ser leitora, né? Consumir livros. Então, eu sempre fui essa pessoa, escrevia, mas não escrevia para publicar. E recentemente eu fiquei com essa vontade, comecei a fazer uns cursos no SESC sobre literatura, consumir essas pessoas que escrevem, que já publicam, e principalmente aqui no Vale, né? São José tem muito escritor bom, escritora boa, muita gente que escreve, então a literatura aqui é muito aquecida. Então eu fiquei assim encantada, inspirada, né? Já estava aqui, já estava escrevendo o meu livro. E eu acho que foi assim o impulso para vamos publicar, né? De ver que tanta gente maravilhosa te apoiando. Então, para mim, isso foi muito importante. Estar no meio fez toda a diferença. Mas por que que eu publiquei assim? Eu até uso meu nome é Juliana de Souza Gonçalves no RG, mas eu utilizo da minha avó, que morreu quando eu tinha 8 anos, o Juliana Montanari. Então, pego esse nome dela. Sempre falo isso para os meus alunos também. Vocês podem pegar emprestado nomes na literatura, pode fazer essa Sim. brincadeira, né? Na cultura, que eu acho o máximo, assim, de você, né? O corporativo, ele é tão careta, né? Você tem que ser quem é você. Na cultura, você pode ser quem você quiser ser, né? Então, eu acho isso incrível. E eu escolhi, né, homenageá-la e vim com essa sexualidade de mulheres fortes, mulheres que estão separadas, mães solos, né, que tiveram todo esse processo de vida muito dolorido. E a minha avó, outra avó materna, ela tem Alzheimer e vem muito do fruto, assim, de criar filhas de uma dificuldade muito grande. Ela ficou viúva com 23 anos, passando uma situação de pobreza e com uma filha deficiente, com bipolaridade. Então, ela tinha 3 filhos, um filho que dava muito problema. Então, só a minha mãe, assim, que acabou engatando e começou a trabalhar com 14 anos, toda aquela história. Então, eu venho carregada dessas histórias de mulheres e eu trabalho com isso. Como eu falei aqui,
de todo o movimento que eu fiz, o que me impressiona são as mulheres. Elas são as líderes ali da periferia. Então, para mim, tudo esse movimento, tanto pessoal quanto do meu trabalho, me fez querer escrever sobre isso. Então, eu falo muito desse movimento, sempre falo que minha motivação da escrita, ela vem do inconformismo, ela vem da raiva, ela vem de querer expressar algumas coisas. E eu escrevi essa história porque eu nunca tinha, eu sempre falo assim, ah, vou escrever um livro que eu acho que eu nunca vi. Eu gosto do inédito, assim, né? Tem muito essa questão da inovação dentro de mim. E eu nunca tinha visto um livro que falasse sobre saúde mental sem ser de médico. Normalmente é nesse lugar, assim. Então, de contos, eu não tinha visto muito. Deve ter, com certeza deve ter, mas eu não tinha acessado e eu quis muito falar sobre isso. Então, esse livro de contos são 8 mulheres, mas que retratam nesse aspecto da saúde mental. Então, eu estou falando de pessoas com Alzheimer, bipolaridade, depressão, síndrome de Down, autismo, mas eu não trago o diagnóstico delas. Eu trago como pessoas reais, que têm sonhos, que têm vivências, para você não julgar. Então, normalmente eu não coloco isso lá no meu livro, na minha sinopse, para a pessoa não chegar, ah, é um livro sobre pessoas que têm algum tipo de transtorno, alguma coisa, uma neurodivergência. Então, eu não quero ler, não é para mim. Então, eu não faço isso, eu faço exatamente para a pessoa entender, né? Porque o rótulo, ele é Incrível. terrível. E aí foi muito nesse lugar que eu trouxe, mas eu sempre falo que a ficção, ela vem das suas vivências também. Então, é ficção, mas muito vem dessas minhas vivências, Baseado em né, fatos cabeça. reais, né? Tipo. Exatamente, não é de delírios. E Muito tá legal. tudo bem escrever sobre delírios, mas no meu caso não. O meu caso é muito baseado em fatos reais. Demais, demais. E, e, e assim, uma coisa que você trouxe aqui muito importante, falar sobre saúde mental, sobre essas mulheres, porque essas mulheres, sobretudo mulheres mais velhas, né, nossas mães, avós, né, essas mulheres, elas não as mulheres de hoje já não têm o cuidado que precisa, né? Hoje em dia já é super difícil você acessar esses meios de cuidados, né, preventivos, digamos, né, ou até de tratamento mesmo. Imagina essas mulheres, né, que vieram antes. Como que foi lidar? Eu fico muito, eu achei curioso, né? Porque eu fico muito nessa, assim, como que essas mulheres viveram tanto tempo, às vezes, com alguma questão mesmo, seja, né, uma neurodivergência, seja, né, um Alzheimer, que às vezes estava caminhando já há muito tempo e às vezes não era diagnosticado, um autismo que não foi laudado, e essas mulheres foram aí, foram vivendo, né? Então, achei muito interessante, assim, você trazer esses aspectos dentro de uma coisa branda para as pessoas irem captando ao longo da leitura, né? E para as pessoas acessarem esses livros hoje, Ju, como é que compra? Ai, que fiquei interessado, quero comprar. Dentro do meu perfil, Juliana Montanari, no Instagram, tem um linkzinho lá na mini bio, você consegue acessar, né? Ele tanto digital, tem digital na Amazon, quanto o físico, aí é comigo mesmo. Aí entra lá, manda mensagem que a gente combina, entrega. E da Naná, que a gente não falou muito, foquei muito Verdade! nesse. E eu fiquei curiosa também. Quem é? Me conta. A Naná, ela também tem muito essa questão do gênero, mas ele já entra num romance, assim, foi um livro que eu escrevi, assim, mais de forma rapidamente. Estava tendo a maratona do Kindle. Falei, vou me aventurar. Maratona do Kindle, em um mês você escreve um livro. Eu falei, nossa, vou me aventurar. E me aventurei. E ela acontece em 24 horas. Todo livro é 24 horas do velório dela. Então, ela tá no velório. Ela já Caraca! tem, né, morreu ali com 83 anos. Só que algumas pessoas narram o livro com o segredo dela, né? Que é o nome do livro, né? O Segredo de Naná. Ela tem alguns segredos que vão sendo descobertos ali durante o velório, porque o velório é um momento de fofoca, né? Sim. Vamos combinar. Então Nossa, tô é um pouco sobre isso. curiosa. Tô curiosa para descobrir esses segredos. Vou precisar comprar. Eu imagino que quem tá assistindo a gente já fala aqui. Vocês já leram? Se não leram, vão ler, né? Por favor, olha o chat rolando aqui embaixo.
Esse é 100% digital mesmo, então tá lá na Amazon, totalmente independente. Ele é R$ 2, um preço super bacaninha, porque é um projeto que não envolve tantas pessoas, né? Já o outro, que é editora, física, é um outro preço, né? Mas nesse eu fiz exatamente para as pessoas acessarem. Eu sou muito assim, quanto mais puder acessar livro, tem que ser acessado pelas pessoas. A gente já não lê muito no Brasil, então vamos democratizar o acesso à leitura. Que incrível, que incrível. Então tá. E aí, nos seus trabalhos, tanto na escrita, quanto nos projetos, aparecem temas como diversidade, identidade e transformação social. É bem nítido isso. Como que você enxerga a conexão entre a arte, a educação e o impacto social? Totalmente conectadas, né? Não tem como desconectar. E aí eu falo muito sobre até a Fundaz, onde eu estou hoje, né? Que é um lugar de educação, mas que não é só sobre educação formal. A gente está falando da diversidade. Então, lá dentro eu me deparo, por exemplo, com pessoas que você pergunta às vezes, qual é a cor, ou que as pessoas ficam falando um do outro, sabe? Criticando a cor, mas que ela não se identifica como uma pessoa preta, que ela Sim, não gosta já alisa o cabelo desde cedo. Ainda tem isso, tem. apesar, né, do movimento estar forte ainda, mas ainda temos isso. E também tem a questão LGBT também, que é muito forte, as piadinhas, né, relacionado é viado, A tem algum tipo. homofobia, né? A homofobia é muito grande e tem já uma comunidade muito grande. Então, quando eu falo, eu sou uma professora casada com uma mulher, nossa, chega muita gente. Nossa, não acredito, eu também me identifico, eu também sou, só que a minha família não aceita. Então, é um espaço, assim, né, da educação, da diversidade, dessa transformação, da gente conversar sobre outros assuntos. Então, às vezes, eu também tenho que falar de droga, também tenho que falar que ali tem, né, o acesso muito fácil à droga, a álcool, o que tem de adega, gente, e, infelizmente, vende para menor. Então, é um processo que a gente tem que falar sobre várias coisas ali, não só no ensino formal, mas eu acho que dentro de casa, dentro dos espaços que a gente convive, assim, tudo dos projetos, tudo interage. E quando a gente fala de mulheres, especificamente, né, projetos de mulheres, a gente também fala, eu vou fazer qualquer projeto que você vai fazer, um projeto de crochê, fazer qualquer projeto, empreendedorismo. Você vai também se deparar com as questões da pobreza, às vezes a pessoa assim, eu não comi hoje ainda e precisar ter um ambiente que ela possa comer, ou então que ela sofreu violência e também ter esse aparato psicológico. E só fazendo um adendo também do que você falou, essa questão ainda da terapia, ela ainda é muito, precisa ser desconstruída ainda. E principalmente para os meninos. Porque às vezes a gente também foca muito, as meninas estão lá, vão lá, por causa dos jovens. Mas e os meninos, né? Continuam também não indo. Então, eu vejo muitas mulheres frequentando os consultórios hoje, ou frequentando o SUS ali, indo no postinho, mas os meninos não vão, tem ainda esse Total. preconceito muito grande de gênero, né? Da gente também poder fazer esse trabalho que, na verdade, eles que são, no fim, né, quem faz a agressão, não são todos, mas a grande maioria são os homens que fazem essa agressão. E eles que precisariam estar tendo mais do que a vítima. A vítima ela precisa ter com uma remediação. Mas e antes? E a precaução? Eu fico muito assim, é uma polêmica, isso aí é um outro podcast, mas a gente fala muito sobre isso, né? A culpa às vezes é sempre da mulher, né? A gente também precisa trazer essa responsabilidade para os homens, né? E trazer esse equilíbrio. Então, tudo muito interligado, não tem como. Uma pessoa que vai trabalhar com inovação social, ela não pode trabalhar sobre a matéria que ela vai ofertar. Ela tem que estar preparada para esse mundo, né, que existe de periferia, de comunidades, que infelizmente, vem da desigualdade social que a gente vive. Pois é. Eu costumo dizer aqui também, e nas minhas conversas entre amigas e amigos, né? O quanto a gente diminuiria os casos de violência, sejam físicas, verbais, é, por homofobia, pelos motivos, né, racismo, por todos os motivos, se a gente tivesse esse acompanhamento de saúde mental desde da primeira idade, né? Dos primeiros anos ali na escola e tudo mais, porque às vezes aquele menino vai reproduzir porque ele tá vendo em casa que o pai, às vezes,
né? Então, e vai virando, e aí ele não tem com quem falar, ele não tem um acompanhamento, né? Uma coisa mais. E aí ele acaba, em algum momento dali da infância, que é aquele momento que está na formação de caráter, começa a identificar aquilo como. Vai normatizando, né? Como a sociedade, né? E aí vai só piorando essa cultura, né? Da violência contra a mulher. Então, realmente, assim, faz muito sentido o que você trouxe. Eu quero te agradecer. A gente está caminhando para o final, mas tem uma última pergunta para você. E aí eu queria muito encerrar assim, né, com chave de ouro também. Queria que você falasse pra gente se tem projetos futuros. Você falou de muitas coisas que você está fazendo, fundais, os livros, as atividades que você passou já por tantas periferias, né, levando, enfim, né? E para finalizar de vez, qual mensagem você deixa hoje para quem está nos assistindo e que tem o desejo de criar, né? Ou de participar de ações como as que você representa hoje. Eu vou dar um curso para quem é de São José, da região, no SESC, de forma gratuita aos sábados. Vai acontecer em junho. Quem me seguir vai acompanhar a data certinho, então fica acompanhando, porque vai ser é focado na escrita, como criar personagens inclusivos. A gente vai falar de diversidade, vai falar de muita coisa ali. Então, e é nos sábados, quem não trabalha e puder ir, vai ser muito bom encontrar vocês lá. E eu também tenho um projeto, mas nossa, eu não sei se vai ser aprovado, que é dentro, né, desses projetos de editais, que é um projeto focado em relação aos feminicídios, em violência contra as mulheres, que é um livro de poesias. Mas, mesmo que não seja aprovado, a gente vai tentar aí fazer um bem bolado, né, de recursos aí. Vamos tentar, vamos ver o que que a gente consegue. Mas a ideia é trabalhar com mulheres, né, em situação de violência. Estou sempre muito ali no Dandara, né, sempre vendo um pouco dessa realidade para tentar ver o que eu consigo, dentro das minhas possibilidades, né, a gente ajudar, que é um trabalho muito incrível que elas fazem também. O que eu queria falar aqui no final, assim, acho que queria trazer mais uma mensagem mesmo de da gente se fortalecer e produzir coisas. Acho que eu estou muito nessa pegada. Eu fui no Ocupa Sapatão esses dias e eu muito assim da gente poder se fortalecer. Então vejo muitas pessoas que às vezes, não sei se eu faço, ou então, eu não tenho currículo, não tenho isso, não tenho aquilo. Se joga. Eu acho que essa semana eu tô nesse conselho, assim, se jogue, faça, se quebrar a cara, quebrou, mas pelo menos você tentou. Eu não vou falar que você, vai, eu não sou eu sou uma pessoa muito realista, assim, né? Eu não vou falar assim que eu vivo num mundo de fantasias que eu sei que não é, mas eu acho que a gente também precisa se jogar. Então eu tô nessa pegada, assim, vamos jogar, vamos escrever, vamos produzir, quer produzir, produza, procurem essas pessoas, né? Tem a Meire aqui que faz um trabalho muito incrível, tem eu, pode me procurar, a gente bater um papo e o que eu puder ajudar, vou potencializar. A gente tem redes, né? A gente vai indicando, então para mim acho que o final é esse, assim, fico super à disposição e que a gente possa produzir e reduzir essa desigualdade social. Maravilhosa! Eu complemento daqui dizendo que se você é vítima de algum tipo de violência contra a mulher ou conhece alguma mulher que passa por algum tipo de violência, a gente tem em São José alguns espaços, como o próprio Centro Dandara, mas também a gente tem o 180, que é um veículo muito importante para a gente fazer ali as denúncias, né? Você nem precisa se identificar, olha que legal. Né? Porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher, a gente mete a panela, a gente mete tudo e a gente evita muitas vezes um feminicídio. Haja vista, a gente está acompanhando aí, tá difícil assim ser mulher nesse país, tá bem puxado, né? Então é isso, Ju, muito obrigada por essa troca, sucesso, desejo, olha, projeto aprovado, certeza para a gente ter mais esse combo Tomara. aí. Desejo também boas vendas com os livros e ótimas aulas no SESC, é isso, e tudo que você colocar a mão aí, porque eu acho que é isso mesmo, é a gente se coletivando, a gente se fortalecendo a partir do coletivo, é muito importante para a gente continuar ocupando esses espaços e continuar trazendo essas narrativas que são tão importantes. Obrigada de coração, o programa fica de portas abertas. Se quiser fazer consideração final, mandar beijo para alguém, enfim, fica à vontade. Eu só quero agradecer você, né, te mandar um
Beijão. Outro. Mas agradecer também toda a galera lá do Fundais, a equipe é maravilhosa, assim. Eu falo da equipe dos prestadores de serviços que estão lá ralando no Jardim São Sim. José 2. Então, eu quero dar um beijo para toda a equipe que está lá, para minha mulher maravilhosa, e os meus cachorros. Ah, não, parei, parei. Gente, Bem, muito Oscar. obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, que está ouvindo, que tira esse tempinho, né? Acho que isso é muito importante. Então, obrigada. É isso, que demais. Faço minhas suas palavras, agradecer a Shirley também, nossa editora, que arrasa aqui nas nossas edições. Agradecer vocês que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui. Se não for inscrito, já se inscreve aí e vai acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. E as redes sociais da nossa convidada de hoje tá aqui na descrição desse vídeo. Juliana, muito obrigada. Beijo e sucesso. Beijo!